Um bom dia a todos e a todas. Um bom dia ainda aqui no Brasil e uma boa tarde já em Portugal. É com muita satisfação que entramos hoje na quarta plenária da SED 2020, segunda Conferência Euro-Americana de Direitos Humanos, Agenda 2030. E na quarta plenária de hoje, eu tenho a honra de receber o meu colega, Dr. Renê Souza, promotor de justiça do Estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, com pós-graduação em Constitucional, Direito Processual Civil, Difusos e Coletivos, professor e autor de diversas obras jurídicas. Doutor Renê, uma satisfação enorme tê-lo conosco aqui hoje. Sei que teremos uma tarde em Portugal agradabilíssima com a sua companhia e aqui no Brasil uma manhã também muito agradável em ouvi-lo. O senhor tem a palavra, vamos ouvi-lo, não vou me prolongar muito aqui, para que a gente possa extrair o melhor e o máximo possível do senhor hoje. Bom dia. Bom dia a todos aqui no nosso Brasil, boa tarde ao pessoal que nos acompanha do nosso continente co-irmão, do nosso país co-irmão, Portugal. Queria agradecer de forma bastante sincera a nossa amiga Isabelle Figueiredo, que tem trazido para nós, que me estendeu esse convite de participar dessa conferência euro-americana. Dizer a todos que é uma alegria, sem dúvida nenhuma, discutirmos sobre direitos humanos, principalmente porque nós vivemos sempre a necessidade de reafirmá-los, reafirmar o valor, a importância dos direitos humanos, não só no Brasil, como em todo o planeta, né, como todo o mundo, por conta do momento que nós vivemos, um momento de polarização, um momento de radicalização, que acaba muitas vezes criando fissuras e incompreensões a respeito do papel dos direitos humanos no mundo todo. Então, eu queria, ainda fazendo a saudação, dizer a todos os colegas que vão nos acompanhar que a minha fala se destina um pouco a esclarecer o papel dos direitos humanos, frente, inclusive, todos a esses questionamentos quanto à sua utilidade, quanto à sua necessidade de aplicação no país e no próprio planeta. Claro, sempre tentando fazer uma fala bastante sóbria, apontando inclusive por que esse tipo de descrédito, esse tipo de suspeita acabou recaindo sobre os direitos humanos, principalmente no Brasil, mas mostrar a todos que os direitos humanos são conjuntos de regras que servem principalmente para o desenvolvimento de vários valores importantes para o desenvolvimento da humanidade neste planeta, e que toca a fundo, principalmente, ao funcionamento de instituições importantes como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, que são instituições que manejam no seu dia a dia, muitas vezes, inclusive, sem ter plena consciência disso, os direitos humanos. Então é muito importante, sem dúvida nenhuma, compreendermos. É por isso que, inclusive, a temática da fala diz respeito a um tema ligado a direitos humanos, mas pouco reproduzido, principalmente porque, como todos sabem, a nossa doutrina, a doutrina aqui no Brasil, ainda capturada por alguns interesses, digamos assim, econômicos e muitas vezes parciais, não traz a importância que os direitos humanos têm para a proteção da população em geral, sob o ponto de vista da persecução penal. Então é por isso que a minha fala se dividirá em 3 etapas, procurarei aqui fazer uma fala dividida em 3 tópicos, né? O primeiro deles a importância e o papel dos direitos humanos como um todo, tanto no nosso país quanto no panorama protetivo internacional, quanto inclusive o dever de tutela penal, algumas colocações feitas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que destacam justamente a importância dos direitos humanos na proteção dos interesses coletivos, e a última mensagem que diz respeito às obrigações penais positivas, que é uma expressão cunhada também tanto na Corte Interamericana quanto na Corte Europeia de Direitos Humanos, e que serve justamente para dimensionar para instituições como a nossa, como a do Ministério Público, como a do Poder Judiciário, como o conhecimento junto ao poder dos direitos humanos pode servir para propósitos ligados à proteção da população de forma difusa. Bom, então gostaria de iniciar minha fala, tentarei ser o mais breve possível, e mantendo com nossos ouvintes um resgate das ideias centrais sobre o papel dos direitos humanos, que teve, é verdade, um nascedouro muito ligado, muito relacionado ao papel protetivo incondicionado das pessoas ou dos seres humanos de uma forma geral, e esse papel, essa proteção incondicionada, deve ser compreendida como
aquela ligada à proteção independentemente das suas condições sociais, independentemente da sua nacionalidade, independentemente, inclusive, do local onde essas pessoas possam encontrar-se, né? Uma pessoa é digna de proteção pelos direitos humanos, independentemente do local em que ela se encontra, do continente deste planeta Terra em que ela se encontre, porque ela é, por si só, detentora de direitos imanentes à sua dignidade humana, que devem e que possuem uma dimensão protetiva extremamente importante. Digamos assim que os direitos humanos serviram como um despertar para compreender que, independentemente dessas condições, da nacionalidade ou de qualquer outro tipo de predicado, a pessoa humana, ou qualquer uma delas, era digna de proteção por um sistema que foi concebido após, principalmente, a Segunda Guerra Mundial. Isso também acaba nos remetendo à compreensão de que os direitos humanos ganharam um protagonismo fundamental após ou pós-Segunda Guerra Mundial, diante da própria constatação que se fez, ou foi feita pelo mundo jurídico principalmente, das más concepções que um positivismo exacerbado pudesse criar, né? Todos nós sabemos que o nazifascismo foi caracterizado por uma espécie de hipertrofia daquilo que a legislação tomada ou dominada por determinados interesses poderia ou pode eventualmente produzir em face das pessoas, e ainda o mais lamentável, com o pretexto de que ela estaria, ou esses massacres, ou esses atos mais terríveis em face de determinados grupos de pessoas, legitimados pelo próprio funcionamento do regime democrático, então, colocado naquele determinado momento. Então, legislações extremamente contestáveis sob o ponto de vista de realização ou de proteção dos valores humanos, né? Como todos sabem, foi durante o nazismo que foram aprovadas legislações que simplesmente podiam permitir a punição de alguém pela simples condição de ostentar algum tipo de credo religioso, algum tipo de preferência política, e esse tipo de legislação gerou justamente um questionamento imenso em todo o planeta, e principalmente nas escolas de pensamento junto à ciência jurídica, que diz respeito à possibilidade da legislação e do direito ser utilizado, ser capturado para a utilização e o massacre de pessoas e a utilização de ideais, digamos assim, não tão nobres quanto ao desenvolvimento da nação ou da própria população de um modo geral. Essa tendência ou esta utilização do direito desviada, esse desvio de finalidade do direito, fez surgir justamente um novo movimento, uma nova escola de pensamento, para alguns conhecidos aqui no Brasil, principalmente de neoconstitucionalismo, para outros locais conhecido como pós-positivismo, que proporciona justamente uma espécie de controle, uma espécie de viés valorativo da legislação à luz de princípios relacionados à própria dignidade da pessoa humana. Esse movimento, esta nova escola de pensamento, é que acaba proporcionando um reencontro, digamos assim, uma ressignificação bastante significativa dos direitos humanos, que passam, assim, a produzir uma espécie de filtragem capaz de produzir ou de impedir que legislações editadas com o batismo do regime democrático, legislações que sejam sancionadas e entrem em vigor com o batismo da aprovação da maioria dos nossos parlamentos, pudesse eventualmente produzir mais danos do que proteções à população de um modo geral. De uma maneira bastante simplificada, eu gosto de, se tivéssemos que reduzir ou tivéssemos que simplificar para uma pessoa mais de pouca idade sobre o grande papel, a grande importância dos direitos humanos, eu diria que ele é responsável por uma espécie de desprecificação. Essa desprecificação é uma expressão cunhada pela doutrina constitucional moderna, significa dizer que os seres humanos devem ser tutelados pelo direito, independentemente das suas condições financeiras, das suas condições sociais, porque eles devem ser tutelados a partir das concepções que unem todos os seres humanos entre si, que é, evidentemente, a nossa dignidade humana. Então, esta concepção, este grande papel inicial dos direitos humanos, que foi, evidentemente, que ganhou força, evidentemente, após a Segunda Guerra Mundial, produziu justamente, digamos assim, esse despertar, esse alento, esse alerta de que a população ou de que os países deveriam atentar-se para os direitos humanos como um mecanismo de filtragem de eventuais regimes totalitários ou regimes de ultradireita capazes de produzir as mais piores atrocidades, mas, porém,
legitimados por um sistema democrático, digamos assim, viciado. Acontece que tudo isso, essa grande percepção moderna do desenvolvimento dos direitos humanos, ele partiu de um pressuposto, ele levou a um pressuposto bastante importante, é verdade, que foi, evidentemente, a criação, ou digamos assim, a hipertrofia da chamada proteção do cidadão em face do Estado, e essa é a principal finalidade dos direitos humanos, meio que criando aquela imagem metafórica do Estado Leviatã e protegendo o Estado, o cidadão em face daquele Estado que produz atos abusivos em face do cidadão. Então, a primeira concepção, a primeira maneira de se vislumbrar o papel dos direitos humanos passa por esta concepção. Os direitos humanos tiveram um importante papel de proteger o cidadão contra os atos abusivos do Estado, naquilo que foi mais ou menos convencionado chamar de direitos fundamentais de primeira geração, ou de primeira dimensão, como queiram. Esses direitos eles são notabilizados, sem dúvida nenhuma, por uma tentativa de fazer com que o Estado seja regulado, impedido de que ele exerça determinadas incisões sobre aspectos ligados à individualidade do ser humano e que fossem capazes de massacrá-lo, de impedir o desenvolvimento de suas faculdades, de impedir, inclusive, o convívio social saudável ou até adequado. Então, os direitos humanos passaram a proteger o cidadão em face dos possíveis abusos do Estado, mas essa concepção ela ganhava maior notoriedade, mais visibilidade na proximidade do pós-Segunda Guerra, mas, como todos sabem, devido ao desenvolvimento de outras possíveis ameaças em face dos grupos humanos, os direitos humanos passaram a se ressentir de uma espécie de uma outra reconfiguração. Isso aconteceu porque começou-se a perceber que não somente o cidadão deveria ostentar instrumentos protetivos em face dos ataques produzidos pelo Estado, mas ele precisava também possuir instrumentos que o protegessem, por incrível que pareça, dos ataques produzidos horizontalmente por outros cidadãos. E essa é uma outra característica moderna dos direitos humanos, naquilo que se convencionou chamar de teoria da horizontalização dos direitos humanos, que procura justamente a proteção dos direitos humanos do cidadão em face também de outro cidadão, e muitas vezes se valendo do próprio Estado. Então o Estado passa de agente produtor de eventuais conflitos ou de eventuais abusos em face do cidadão, a também possuir uma dimensão de colaborador, de participante na proteção dos interesses desses cidadãos quando são ameaçados pela prática abusiva de outros cidadãos. Essa horizontalização dos direitos fundamentais, e isso é curioso de mencionar, Isabelle, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma cláusula de fechamento, uma cláusula de encerramento no artigo 30, que é pouco relembrada e pouco comemorada, digamos assim, pouco até difundida no que se refere à proteção dos direitos humanos, que é a proibição, a teoria da proibição do abuso dos direitos fundamentais, né? Ao mencionar que nenhuma declaração, nenhuma garantia aqui proclamada possa ser utilizada de maneira a eliminar qualquer uma outra proclamada nessa declaração, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos está colocando de maneira bastante interessante que o cidadão que invoca um direito e garantia fundamental, um direito humano, para violar o direito fundamental, os direitos humanos de outro cidadão, a ele não socorre a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu até digo, Renê, que não é só não lembrada e não comentada, como a própria horizontalização dos direitos humanos é pouco falada. A exploração dos direitos humanos tratado como algo que não deve ser lá muito valorado, é sempre relembrada em razão da atuação estatal, mas nunca pensada sobre esse aspecto horizontal. Exato, isso. E essa horizontalização ela ganhou bastante destaque, Isabel, por conta do surgimento dos grandes segmentos econômicos, as grandes corporações que passaram a produzir atos nocivos ao desenvolvimento dos direitos humanos, tão graves quanto, por exemplo, um estado de guerra, que é produzido efetivamente ou único e exclusivamente por outros estados. Então, a horizontalização ela ganha importância na medida em que deixar de proteger direitos humanos nos aspectos da vida privada, da iniciativa privada, também produzia os mesmos tipos de problemas que, por exemplo, o massacre a partir de uma atuação estatal abusiva era capaz de produzir.
Agora vejam que o desenvolvimento dessa primeira geração dos direitos humanos produziu aquilo, ou acaba se arvorando, acaba sendo justificada por uma posição do Estado de tentativa de retirada, de eliminação da chamada vingança privada, né? O monopólio estatal do controle social, ele implica justamente na impossibilidade de que, por meio do uso da força, de que por meio do uso da violência, o cidadão pudesse tentar autodefender-se e defender os seus direitos humanos em face daquele outro que pudesse praticar violações aos seus direitos humanos, de maneira, inclusive, a produzir um conflito intermitente de população civil e que poderia, inclusive, deslegitimar o próprio papel do Estado. E aqui entra um outro ingrediente importante. O Estado passou de uma figura de abusador, o Estado Leviatã, imagem metafórica construída em várias obras de ciência política de outro tempo, acabaram produzindo também a necessidade de que o Estado devesse assumir uma nova função. Como de fato ele exerceu, nós tivemos na Europa o crescimento dos estados, do papel do welfare state, né, o estado do bem-estar social, que nada mais é do que uma reconfiguração estatal capaz de produzir uma transformação. O Estado deixa de ser meramente regulador, meramente limitador, e passa a ser também um agente transformador, um agente promocional de direitos fundamentais. E assim surge, inclusive no panorama metafórico, a superação do Estado Leviatã para o Estado co-irmão. O Estado que, ao invés de exercer pura e simplesmente opressões em face do cidadão, e em razão disso ele deve ser contido, deve ser limitado, o Estado passa a ser aquele com que o cidadão deve contar, inclusive estendendo a mão para o desenvolvimento de suas faculdades sociais. Esse é, digamos assim, o grande momento em que é vislumbrada a identificação dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos como o crescimento, o desenvolvimento de uma vez por todas dos direitos fundamentais de terceira geração. E aqui eu gosto de destacar exatamente isso, a coletivização desses determinados direitos fundamentais ou desses direitos humanos levou à superação no plano internacional, no plano global, de que o Estado não é mais pura e simplesmente um agente que deve ser contido. Ele deve ser contido, evidentemente, mas ele também deve ser, digamos, prestigiado nesta função de agente transformador, de agente promocional. Então, a superação dessa identificação de um Estado abusador para um Estado amigo, um Estado co-irmão, leva ao crescimento dessa percepção de que o Estado deve exercer, ou de que os direitos humanos passam a exercer essa outra função. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Essa epidemia que acometeu o mundo inteiro, a epidemia do Covid-19, vejam que interessante, ela acaba produzindo, e eu até escrevi um artigo, um texto sobre este assunto, ela acaba promovendo a possibilidade de vislumbrarmos esta outra função do Estado quando, a partir dos sacrifícios das condutas e das preferências individuais em prol da saúde pública, o Estado emite comandos normativos que exigem que as pessoas, por exemplo, usem máscaras, permaneçam em suas residências, fechem os seus comércios. Este tipo de conformação jurídica produzida pela epidemia tem exatamente esta configuração. Direitos de terceira geração, direito à saúde pública, deve, evidentemente, produzir sacrifícios sobre direitos individuais, direito à liberdade, direito de locomoção, direito de autonomia individual, das pessoas agirem, se portarem, se vestirem como queiram, porque esta nova conformação é bem vislumbrada neste exemplo, porque o Estado precisa, para produzir a proteção que ele promete ao cidadão, contar com a colaboração, ainda que às duras penas, ainda que sob pena de prisão, como ocorre no Brasil, por conta da incidência do suposto crime do artigo 268 do nosso Código Penal, o Estado precisa mostrar ao cidadão que, nesta situação, o direito de terceira geração, qual seja a saúde pública, tem uma leve prevalência sobre os direitos individuais de primeira geração. Essa é a ideia da minha fala. Resgatar que os direitos humanos, ele teve um papel, ele mantém esse papel principal, importante, de proteção do cidadão em face dos abusos produzidos verticalmente pelo Estado. Mas ele também deve produzir proteções horizontais, naquilo que se chama horizontalização dos direitos fundamentais, e também deve proteger, sem dúvida nenhuma,
os eventuais ataques produzidos contra os direitos de terceira geração. Bom, esse quadro todo leva ao desenvolvimento de uma percepção de que os direitos humanos devem proteger a tutela penal, muitas vezes colocada pela legislação penal, sobretudo naqueles crimes ou naqueles delitos que possuem como direito fundamental ou como bem jurídico tutelado direitos fundamentais de terceira geração. Essa expressão que eu coloquei no título da minha apresentação, dever de tutela penal ou dever de justiça penal, é uma expressão que foi consolidada por um juiz do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, o Dr. Sérgio Garcia Ramírez, principalmente num caso bastante emblemático julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Myrna Matchen contra a Guatemala. É um julgado extremamente simbólico, que tratava de um crime de homicídio praticado em face da colega Myrna, dessa senhora Myrna, e que significou justamente, digamos assim, a boa classificação, a boa colocação de que os direitos humanos precisam também exercer esse dever ou esse direito de tutela penal. Isso significa o seguinte, esse julgado fez o seguinte, ele reconheceu que, naquele caso concreto, houve uma insuficiência inconvencional das investigações realizadas pelo Estado da Guatemala para a investigação do assassinato da senhora Myrna. E essa insuficiência da atuação estatal levava à violação de vários deveres contidos nos compromissos de direitos humanos dos quais aquele país se inseria. Direitos esses consagrados essencialmente na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecida como Convenção Pacto de São José da Costa Rica. Para ser mais preciso, a Corte expressamente menciona o seguinte, que a obrigação do Estado de investigar agressões aos direitos humanos é uma obrigação indisponível, cogente, que deve ser necessariamente levada a efeito. E mais, da mesma forma, devem ser compulsoriamente processados os acusados. E, quando condenados, devem ser impostas sanções. E essa configuração tripla, necessidade de investigação, processamento dos acusados e efetiva punição, aplicação de sanções dos culpados, são obrigações convencionais que constituem, que compõem essa expressão dever de justiça penal ou dever de tutela penal. O descumprimento a respeito deste dever de tutela penal, e aqui eu conjugo com a doutrina alemã do Canaris, por exemplo, que cria aquela ideia central, muito bem desenvolvida no Brasil em um determinado segmento, de que a não realização dessas promessas produz um quadro de insuficiência protetiva que também é inconstitucional. Se nós temos inconstitucionalidades, se nós temos violações a direitos humanos, a partir de atos abusivos do Estado em face do cidadão, inclusive num processo criminal, nós também temos atos abusivos, omissivos e inconstitucionais, ou seja, devem contar com toda a repressão jurídica estatal daqueles atos em que o Estado exerce muito mal o seu dever de tutela penal. Nesses casos, a proteção deficiente cria um quadro de inconstitucionalidade também intolerável. Lembre-se que essa doutrina da Alemanha da proteção deficiente surgiu por conta dos mandados de criminalização também contidos na ordem constitucional alemã, que também temos no nosso país, temos alguns mandados de criminalização previstos na nossa legislação brasileira, e que ensejam justamente a percepção de que a proteção protegida, a proteção prometida pelo Estado brasileiro em face daqueles que praticam crimes graves, que nada mais são do que graves violações a direitos humanos, deve ser exercida a contento, de forma efetiva, de forma eficaz. Bom, essa justiça penal, ou esse dever de tutela penal, leva à necessidade de desvendarmos que a justiça penal deve ser efetiva. E, para tanto, e aqui conjugando já com o terceiro elemento da fala, ou a terceira etapa da fala, o Estado precisa ser devidamente instrumentalizado, devem ser criados os devidos mecanismos capazes de proporcionar essa efetividade. É aqui que se ganha destaque nessas chamadas obrigações penais positivas. As obrigações penais positivas, então, são a consequência lógica jurídica da existência do dever
de tutela penal, do dever de justiça penal reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como um dever absolutamente inalienável, indisponível. O Estado precisa, evidentemente, para se justificar, inclusive como protetor dos direitos humanos, exercer a proteção, o dever de tutela penal por meio dessas obrigações penais positivas. Então, as obrigações penais positivas devem ser enxergadas, devem ser identificadas como os instrumentos colocados à disposição do Estado para ele se desvencilhar adequadamente deste dever de tutela penal. Visa, então, uma atuação estatal que deve cumprir com as expectativas legítimas do cidadão brasileiro de encontrar no Estado um arremedo, encontrar no Estado aquele que prometeu, retirando-lhe a possibilidade da vingança privada, satisfazer a proteção dos seus direitos. Vejam que, como eu disse, as obrigações penais positivas, elas possuem uma ligação, uma imbricação muito interessante com a proibição e os mandados de proteção da Constituição e a proibição da proteção deficiente, porque se o Estado brasileiro, por exemplo, como faz, determina que os crimes, aqueles que forem condenados por crimes, por tráfico de drogas ou crimes hediondos, devam ter um regime jurídico mais severo tratado pela legislação, não é dada ao intérprete da legislação fazer uma interpretação menos robusta. Inclusive, naquele julgado que eu mencionei da Mirna, o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou efetivamente, eficazmente, é que faltou, na verdade, não que não havia ou não houve controle de convencionalidade sobre a legislação naquele caso, houve sim controle sobre a qualidade da decisão judicial proferida naquele caso. Então, isso significa que as obrigações penais positivas não são somente obrigações de cunho processual, elas também são obrigações relacionadas à maneira com que o legislador, ou melhor, com que o julgador deve também pautar a sua interpretação. Uma interpretação que deve, evidentemente, ser suficiente para que o Estado proteja adequadamente os direitos humanos. Dentro daquele tripé, né? Uma investigação eficaz, processamento eficaz dos acusados e aplicação das sanções dos condenados, dos culpados, também com eficácia. A palavra de ordem, sem dúvida nenhuma, é eficácia, é efetividade, que significa, sem dúvida nenhuma, a efetiva aplicação dessas sanções. Essas obrigações penais positivas, nós podemos identificá-las, pelo menos, eu selecionei 2 casos para nós comentarmos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O primeiro deles é justamente o caso Mirna. O caso Mirna contra a Guatemala, que foi julgado em 2003 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, estabeleceu, de forma geral, uma principal obrigação positiva estatal, que foi a obrigação de combater a impunidade. O combate à impunidade, que foi declarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, passa pela concepção de que nós temos que ter investigações efetivas. Essas investigações devem ser direcionadas justamente para a coleta de informações capazes de identificar aqueles que violaram as condutas, que violaram os direitos humanos. No caso concreto do caso Mirna, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, pessoal. Restrição do uso desproporcional de recursos protelatórios. No caso Mirna, a Corte Interamericana de Direitos Humanos mencionou que naquele caso, que foram interpostos 12 recursos, salvo engano, ao longo do processo, entendeu a Corte Interamericana que houve um uso desproporcional de recursos protelatórios e que caberia ao órgão julgador fazer as restrições a este uso abusivo. Vejam que interessante. Eles não estão colocando que a legislação era falha porque ela previa todos esses inúmeros recursos. A Corte coloca, era dever do julgador fazer a restrição a esse uso abusivo. Por isso que eu falei que qualquer semelhança com o nosso país, diante inclusive das notícias que tomaram conta dos noticiários jurídicos da última semana, em que um sujeito pertencente a uma perigosa facção criminosa do Brasil foi solto de maneira realmente bastante duvidosa, sob o ponto de vista jurídico, e de que este dever de fazer investigações efetivas, de restringir o uso desproporcional de recursos, olhem que interessante a conclusão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, deve ser traduzido como um dever de não sacrificar a justiça.
Essa foi a grande conclusão do caso. Não é possível que o superdimensionamento, a hipertrofia, a utilização monocular dos direitos humanos de primeira geração possa levar ao sacrifício de ideais de justiça, porque evidentemente que é para isso os direitos humanos não foram evidentemente pensados. Esse sacrifício a valores inerentes ao que seja uma justiça penal eficaz produz mais danos aos direitos humanos, ou danos aos direitos humanos tão significativos quanto os danos produzidos em face do cidadão que tem uma atuação criminal, atuação estatal abusiva em face dele. Eu selecionei um outro caso, para a gente depois levar à guisa de conclusões aqui as nossas reflexões. E agora um caso envolvendo o Brasil. Um caso que me toca, me é muito significativo, porque escrevi uma obra sobre a lei de abuso de autoridade, e nessa obra eu trato um pouco deste caso, é o caso no 7º Garibaldi versus Brasil. É um caso que produziu-se ou foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta da total falta de investigação do Ministério Público ou das autoridades policiais em face de um assassinato ocorrido na zona rural do estado do Paraná. O problema no caso, ou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou de forma bastante veemente no caso, foram duas questões primordiais que levam, inclusive, à compreensão um pouco da necessidade das obrigações penais positivas, como elas devem ser, digamos assim, vislumbradas. O primeiro deles, o dever de uma atuação investigativa estatal é um dever que deve ocorrer de ofício, significa dizer, deve ocorrer automaticamente. O Estado não deve depender, para iniciar uma investigação de um crime tão grave como é um crime de homicídio, um crime contra a vida, de qualquer tipo de movimentação, de qualquer tipo de apoio, de qualquer tipo de provocação da vítima ou de seus familiares. A atuação estatal ela deve ser automática, ela deve ser incondicionada, ela deve ser proporcionada de maneira a produzir nos cidadãos o conforto de que alguém por eles age, de que alguém no Estado age em nome deles. Essa foi a principal, digamos assim, marretada dada pelo caso 7º Garibaldi contra o Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos dos Direitos Humanos. Significa dizer, não depende a investigação de qualquer tipo de manifestação das famílias das vítimas. Esse caso ele é emblemático porque ele acaba produzindo, e aí eu coloquei isso no livro, do abuso de autoridade, produzindo a percepção de que é necessário resguardar a atuação pública, estatal, de mecanismos capazes de proporcionar a ela uma movimentação automática na direção das investigações de crimes e de violações a direitos humanos. Não é possível que o Estado conte, para realizar a sua atuação investigativa, de apoios a serem prestados por eventuais vítimas ou por eventuais segmentos interessados naquela investigação. O Estado deve agir automaticamente, deve agir de forma efetiva e eficaz, sem qualquer tipo de, digamos assim, provocação de quem quer que seja. Bom, fazendo um apanhado geral, a Corte Interamericana também menciona algumas outras questões que possam ser traduzidas como obrigações penais positivas. A primeira delas é uma questão que também nos atormenta aqui no nosso Brasil, que diz respeito à ocorrência da prescrição. De um modo geral, pessoal, o que a gente pode perceber dos vários precedentes da Corte é que, se não há uma plena incompatibilidade entre prescrição e crimes graves que violam gravemente direitos humanos, como, por exemplo, homicídio e tortura, vejam que interessante, a tortura, segundo os precedentes da Corte Interamericana e até da Corte Europeia, deve ser restringida ao alcance da prescrição, mas tanto quanto o homicídio. Porém, o Constituinte brasileiro fez a opção de dar um tratamento mais severo no que se refere à prescrição somente nos crimes de tortura. De todo modo, nós temos no Brasil a possibilidade do homicídio ser alcançado pela prescrição, mas o que a Corte Interamericana, ela até respeita essas autonomias ou essas opções legislativas dos determinados países, mas o que fica muito claro na mensagem dos julgados é que não há compatibilidade entre prescrição e esses crimes quando essa prescrição gera ou decorre de um esvaziamento da investigação por meio da falta de obrigações penais positivas. Se o esvaziamento da maneira com que o Estado deve investigar esses crimes decorre ou desemboca em uma prescrição, aí sim a Corte entende que haveria
ou que haveriam, ou que há uma violação convencional aos tratados e aos compromissos de direitos humanos, porque a prescrição não pode ter esse predomínio sobre, digamos assim, essas proclamações de direitos humanos vigentes no nosso país. Nós podemos ainda identificar outras manifestações típicas das obrigações penais positivas, inclusive algumas não só relacionadas a direito penal propriamente dito. É necessário que, para a atuação de um Estado que queira efetivamente proteger direitos humanos, ele possa fazê-lo por meio de uma reserva, de uma garantia, de uma reserva de um orçamento adequado, de uma reserva financeira adequada para essas instituições que atuam no enfrentamento dessas violações de direitos humanos. Então é por isso que aqui entra a necessidade de compreender que a autonomia orçamentária do Ministério Público é tão importante, que a autonomia orçamentária do Poder Judiciário é tão importante, porque não é possível combater e enfrentar violações a direitos humanos sem reserva de orçamento e reserva adequada de recursos financeiros para o bom funcionamento dessas instituições, o mesmo se diga das autoridades policiais que se destinam à investigação das violações de direitos humanos. Também é necessário resguardar que, para a população, é necessário o desenvolvimento de normas e de todo um arcabouço capaz de garantir a ela serviços públicos adequados. A garantia de serviços públicos adequados à população ligados aos órgãos e às entidades de proteção dos direitos humanos também é uma obrigação estatal positiva que acaba desembocando naquela eficácia, naquela eficiência capaz de desonerar o Estado do seu dever de atuar satisfatoriamente na proteção dos direitos humanos. Inclusive, no que se refere, por exemplo, aos modernos regimes colaborativos e investigativos, o Estado, por exemplo, por conta da insuficiência de recursos, por conta dessa expansão do crime ocorrido no mundo todo, nós temos hoje crimes de todas as espécies, de todos os tipos, crimes até de menor significância, ou até crimes não relacionados propriamente à violação aos direitos à vida, como acontece com os programas de compliance, como acontece com os programas de whistleblower, nessas situações é necessário que o Estado tenha a sobriedade de fazer regulações adequadas para que essas investigações deem-se minimamente eficazmente e, sem dúvida nenhuma, de forma imparcial. É necessário, então, que o Estado deite atenção para a regulação destes temas também. Pois não, Isabel? Não, você mencionando os casos e a gente fazendo essa análise aqui, através da sua fala, me fez também lembrar do caso da favela Brasília e da imposição ao Brasil exatamente de uma investigação eficaz. Naquele caso, o Brasil não investigou como deveria, passou todo o período, além de todo daquele aspecto central da vítima não ter tido, da vítima e de seus familiares não ter tido sequer acesso às investigações, não ter tido como pleitear nada ali naquele momento ao Estado, então completamente desprotegida, completamente sem investigação, e aquele caso é um caso também que me chama muita atenção, exatamente nesse aspecto da necessidade do Estado de implementar essas obrigações como forma de garantia dos direitos humanos daquelas pessoas tão vulneráveis naquele momento. E esse caso, ele é extremamente curioso, do seu ponto de vista de um estudo de legística, que é o estudo de como que as legislações são aprovadas, porque o caso Favela Brasília, que foi trazido para o parlamento brasileiro, ele entra com uma demanda. A demanda era tratar adequadamente as investigações envolvendo violência policial. E ele sai de dentro do parlamento com a aprovação na Lei 13.964, a Lei Anticrime, com uma desconfiguração total, produzindo o artigo 14A, que foi inserido no CPP. E, pasmem, né, o artigo 14A não tem nenhuma menção normativa que se preocupe efetivamente com o que foi decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sim. Muito pelo contrário. Ele diz que eventuais investigações em face daqueles que estejam investidos na atuação persecutória, na atuação investigativa, como autoridades policiais de um modo geral, devem ser citados, entre aspas, e aí a falta de técnica legislativa é tremenda, eles devem ser citados na primeira oportunidade que isso é possível, ainda na fase de inquérito policial. Então vejam que interessante, além de se utilizar de uma nomenclatura completamente equivocada, além de prever uma espécie de contraditório durante a fase inquisitiva, que notabiliza a fase de inquérito policial, essa legislação cria justamente, ou vai na contramão total
do precedente, do julgado da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso muito revela justamente um pouco daquele início da minha fala, a distorção que os direitos humanos foi ganhando, uma dimensão distorcida no nosso país, de que ele só protege direitos, digamos assim, infelizmente, desculpe-me a expressão pejorativa, direitos de bandidos, direitos dos criminosos. Essa dimensão equivocada dos direitos humanos acaba produzindo isso. Legislações ou condenações de uma Corte Interamericana de Direitos Humanos que não tinha nada a ver com esse tipo de percepção das coisas, muito pelo contrário, a ideia é justamente investir o Estado em um dever mais eficaz de investigar, mas que entra no parlamento, sofre uma espécie de adaptação por conta desse preconceito e sai do parlamento completamente deturpado, completamente diferente. É quando a gente percebe que a simples menção à expressão de direitos humanos gera uma resistência, e uma resistência institucional do Congresso, gera uma resistência institucional do Executivo, uma resistência do Judiciário, em alguns casos, do Ministério Público, assim, de várias searas. Há uma resistência meramente à nomenclatura, sem que a gente se atente detalhadamente ao que isso realmente representa. Essa é uma preocupação muito grande nossa, né? Vejam que essa preocupação, ela não ganha somente áreas, digamos, acadêmicos, porque todas as condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi por violação ao chamado dever de tutela penal. Foi em razão de destutela ou proteção de interesses das vítimas. Foi em razão não de eventuais abusos do Estado em face do cidadão. Ou seja, não há como emprestar às condenações que o Brasil sofreu na Corte Interamericana essa pecha de que nós protegemos, digamos, entre aspas, e usando aqui a linguagem popular, o criminoso, o bandido. Não se tratou disso. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, muito pelo contrário, todas as vezes que condenou o Brasil, disse: Brasil, você está sendo deseficiente, ineficiente. Você está sendo leviando nas suas investigações. Você precisa atuar de maneira mais drástica, mais incisiva, mais séria. E é justamente na contramão. E essa distorção, Isabelle, veja que ela é tão forte no nosso país, e é bom que você me deu o gancho para colocar isso. Nós aprovamos no Brasil a Lei 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade, que eu acabei de mencionar, que escrevi uma obra sobre ela. E essa Lei de Abuso de Autoridade, ela criminaliza comportamentos do cidadão, do agente público, principalmente o agente público que atua no sistema de segurança pública, ou no sistema de justiça criminal, quando ele pratica atos que atentem contra as liberdades individuais. Então, o Estado está criminalizando violações a direitos humanos de primeira geração. Tá ok, temos que criminalizar isso, porque isso é indevido. Não pode mesmo o agente público agir de forma leviana e prender alguém, por exemplo. Só que essa distorção de percepção do movimento, da quadra em que se atua, se encontra atualmente a proteção dos direitos humanos, é tão grande que nós criminalizamos uma ponta e não criminalizamos outra. Então, se há crime para um juiz decretar a prisão indevida de alguém, e acho que até tem que ser crime mesmo, não há o oposto. Não há criminalização da conduta do juiz que solta, que libera alguém de forma absurda, de forma leviana. Se o juiz soltar alguém simplesmente alegando que eu gostei do réu, não há nada a ser feito no Brasil. Sim. É uma política que coloca em xeque justamente essas concepções. Direitos humanos tutela só uma via ou tutela as duas vias? O pensamento de um processo penal equilibrado, de um processo penal mais voltado à percepção de que existe dois lados, um sujeito ativo criminoso e um sujeito passivo do crime, a percepção de que há um sujeito passivo do crime, a tratativa de igualdade dentro do processo penal é uma demanda para ontem, né? O Brasil precisa se atentar a isso. Nós perdemos várias oportunidades com a entrada em vigor de diversas legislações recentemente que poderiam ter abordado isso, mesmo depois das condenações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, inclusive, condena a criação de legislação para isso. Isso não foi feito, né? A gente tem padecido muito sobre isso, e isso é uma tentativa do Ministério Público, recente, é verdade, mas uma tentativa do Ministério Público aqui no Brasil, constante, em dar essa assistência real às vítimas de crimes e tratar o processo penal de forma mais equilibrada. Esse é um foco e uma temática muito, muito chamativa
para todos nós. Acho que, assim, até aí, me permita, René, em Portugal, com o Estatuto da Vítima, na Espanha, com o Estatuto da Vítima, nós temos uma tratativa já mais evoluída dentro, pelo menos, da legislação, no que tange a equilíbrio desse processo penal, e no Brasil nós ainda estamos aquém muito de tudo isso. Exato, e veja que nós ainda continuamos importando, digamos, alguns institutos jurídicos sem a devida filtragem a respeito dos grandes problemas que o nosso sistema de justiça criminal possui. Né? Então, só para fazer, encaminhando minha fala para o final, nós estamos trazendo para o Código de Processo Penal o Juiz das Garantias, que é um instituto jurídico destinado para um problema que o Brasil nunca teve. Eu até escrevi um artigo sobre isso, chamando de iatrogenia. A iatrogenia é justamente o tratamento de uma patologia com medicamentos ineficazes para o tratamento daquela patologia que o paciente possui, porque se supõe que ele tem outra doença. E nós estamos fazendo exatamente o mesmo problema. Nós estamos trazendo o Juiz das Garantias, que foi concebido na Europa, principalmente, para o enfrentamento do chamado juizado de instruções, ou juiz de instrução, que se notabiliza pelo fato de que uma autoridade judiciária se investe verdadeiramente, porque esta é a função dela, de realizar investigações criminais. Nós não temos essa figura no Brasil. O juiz brasileiro, que atua na fase pré-processual, ele tem exatamente a mesma conformação jurídica do juiz que atua na fase processual. Ele é receptor. Ele decide conflitos na medida em que esses conflitos são postulados. As medidas cautelares que são deduzidas a um juiz na fase pré-processual brasileira é exatamente a mesmíssima configuração do juiz que atua na fase processual. Por isso que o Juiz das Garantias aqui soa um tanto quanto estranho, esquisito. Sem contar que o Instituto foi trazido no pacote anticrime, na lei anticrime, a Lei 13.964, sem a mínima discussão, Isabel. Não houve participação do Poder Judiciário, não houve discussão nem no Parlamento a respeito da necessidade desse Instituto. E o pior, não há qualquer responsividade. O Instituto está sendo trazido ao Brasil para proteger supostos direitos violados, quando, na verdade, os grandes problemas criminais do Brasil passam longe daqueles problemas que justificariam a criação do Juiz das Garantias. Isso tudo para encaminhar a fala para o seguinte, pessoal. Os direitos humanos no Brasil, eles precisam contar com uma nova maneira de enxergá-los. Essa nova maneira de enxergá-los passa pela percepção de que nós temos um dever de tutela penal, o Estado se investiu nesse dever, e para ele se desincumbir do dever de investigações adequadas e eficazes, ele precisa dessas obrigações penais positivas. Ele precisa criação de uma nova metodologia de julgamento, de uma nova teoria da decisão, de um novo cabedal de instrumentos legislativos, sem dúvida nenhuma, todos eles destinados à melhora da investigação. E a mensagem final, pessoal, as obrigações penais positivas não são obrigações de resultado. Então, antes que qualquer um rotule a nossa fala de punitivista, de populismo penal, não se trata nada disso, porque os direitos e garantias de primeira geração são absolutamente importantes e disso ninguém há de se discordar. É necessário assegurar, sem dúvida nenhuma, a um acusado todas as garantias previstas nos instrumentos internacionais para evitar que um inocente seja condenado. Isso é evidente. O que nós não podemos tolerar é que uma investigação estatal seja mal feita, que eventuais acusados não sejam processados ou o processo não chegue nunca ao final e de que, uma vez condenado, alguém não seja devidamente sancionado e punido no nosso país. A grande mensagem que eu gostaria de deixar é de que os direitos humanos precisam caminhar atento, com um olho naqueles direitos fundamentais de primeira geração e, sem dúvida nenhuma, no outro olho com os direitos fundamentais de terceira geração. Era essa a mensagem que eu gostaria de costurar com os senhores na nossa fala. Meu amigo Renê, eu só tenho a lhe agradecer, dizer que assim é sempre um privilégio ouvi-lo, é sempre uma satisfação muito grande ouvi-lo. A conferência ela tem esse aspecto. Nós sempre pensamos em como ouvir todos os apelos. A Agenda 2030 pulsa por isso. Nós precisamos ouvir todos os setores de apelo dos direitos humanos. É para isso que a gente se reúne anualmente com pessoas de diversas partes do mundo, porque isso afeta todos nós. Né? Sabemos que uma injustiça em qualquer lugar, ela é capaz de chegar a nós em algum momento, e isso a gente não pode
admitir nem permitir. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Continuem com a sede. Hoje ainda teremos outras plenárias. Teremos ainda a participação de vários daqueles que nos enviaram trabalho através de vídeos que serão lançados ao longo do dia. Então, continuem conosco. Temos ainda muita coisa para trabalhar. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima.